Marco Aurélio. Que nome, hein? A gente pensa logo em sabedoria, em virtude, o ideal do imperador filósofo. Mas tem um detalhe. O reinado dele também foi marcado por uma perseguição brutal aos cristãos. Ué, como assim? Como isso é possível? É exatamente esse paradoxo histórico que a gente vai desvendar agora. Essa é uma contradição que, olha, ecoa através dos séculos. Pensa bem, de um lado, temos o rei filósofo, um modelo de moralidade estoica. Do outro, uma fé que estava só começando a crescer, sendo brutalmente suprimida. Como é que um homem, considerado tão justo, pôde presidir um período tão sombrio para os cristãos? Para a gente começar a entender essa aparente contradição, a gente precisa primeiro olhar bem de perto para o homem no centro de tudo, o próprio imperador. Então, Marco Aurélio não era um imperador qualquer, sabe? Ele era tipo a personificação do ideal do governante filósofo. As meditações dele, que na verdade eram um diário bem pessoal, mostram uma mente obcecada por virtude, dever e ordem. Aos olhos de Roma, ele era o suprassumo da justiça e da razão. Só que a história registra uma realidade bem diferente e bem brutal para um grupo específico dentro do império. Durante o governo dele, os cristãos enfrentaram uma perseguição muito pesada. E olha, não foram só uns casos isolados, não. Longe disso. A gente está falando de eventos terríveis. Coisas como o martírio de Policarpo, um senhor já de idade, em Esmirna, e a perseguição em massa em Lyon. Tudo isso aconteceu sob o governo dele. E qual era o crime? A recusa em fazer sacrifícios aos deuses romanos. Um ato que Roma enxergava como traição. E isso leva a gente para uma pergunta fundamental. Será que foi uma falha pessoal do Marco Aurélio, uma mancha no seu caráter virtuoso? Ou o problema era mais profundo, algo que já fazia parte do sistema do Império Romano? E é aqui que a gente vê o verdadeiro choque de mundos. Para Roma, o culto imperial, aquela prática de honrar o imperador como uma figura divina, era um dever cívico, um juramento de lealdade ao Estado. Para os cristãos, isso era idolatria. Ponto final. Resultado, Roma os via como ateus subversivos, cuja comunidade fechada ameaçava a própria união do império. Então, o ponto crucial é este. Para o Estado romano, a religião era uma ferramenta para manter a estabilidade pública. Os cristãos, com sua fé exclusiva e essa recusa em participar dos rituais cívicos, eram vistos como inflexíveis, teimosos e, portanto, socialmente perigosos. Mas o conflito não era só político ou social, não. Era também uma colisão de filosofias, uma verdadeira batalha entre duas visões de mundo radicalmente diferentes sobre como viver e como morrer. A visão de mundo estoica, que era a filosofia que guiava cada ação de Marco Aurélio, defendia a criação de uma espécie de fortaleza interior. A força vinha da razão, a virtude era alcançada pela lógica e o ideal era uma autossuficiência emocional inabalável. Em contraste total, o cristianismo propunha que a verdadeira força era encontrada justamente no reconhecimento da própria dependência de um poder maior. A força vem de Deus, a virtude é um dom da graça e o ideal é a humildade. Para sentir essa diferença na prática, ouve só esta frase do filósofo estoico Epicteto. Quando beijar seu filho, lembre-se de que ele é mortal. É pesado, né? Mas essa era a abordagem estoica para o sofrimento. Usar razão para se preparar para a perda, aceitando-a como natural para se proteger da dor. Já a visão cristã era o completo oposto. O luto não só era válido, como era sagrado. A dor não era vista como uma falha da razão, mas como uma resposta humana legítima, que deveria ser compartilhada com Deus. Afinal, as Escrituras dizem que o próprio Jesus chorou. E aqui a gente consegue dar uma espiada na mente do imperador. Nas meditações dele, ele critica quem enfrenta a morte com mera obstinação e um espírito teatral. Muitos historiadores acreditam que era exatamente assim que ele viu os mártires cristãos. Não como virtuosos, mas como irracionais e performáticos. Com uma divisão filosófica tão profunda assim, fica a pergunta: será que esses dois mundos, o do imperador estoico e o dos cristãos, realmente chegaram a se encontrar pessoalmente? Esta linha do tempo mostra que, embora essas figuras tenham dividido o mesmo mundo, não existe prova de que tenham dividido a mesma sala. Sêneca e Paulo em Roma, Epicteto e Policarpo, Marco Aurélio e Justino Mártir. Eles eram contemporâneos, mas não colegas. O verdadeiro encontro não foi pessoal, mas sim intelectual.
O conflito se desenrolou na praça pública da filosofia e da fé, numa batalha de visões de mundo que competiam, de certa forma, pela alma do império. E os próprios líderes cristãos estavam divididos sobre como lidar com essa filosofia dominante. Justino Mártir a respeitava, mas a via como incompleta sem Cristo. Tertuliano já achava a filosofia perigosa, uma fonte de heresias. E Clemente de Alexandria a via como uma preparação para o Evangelho. Então, com tudo isso em mente, vamos voltar à nossa pergunta inicial. Qual é, afinal, o veredito sobre Marco Aurélio? Essa tabela ajuda a gente a ter uma visão mais equilibrada. Ele não era um sádico sanguinário como Nero. Também não foi um perseguidor sistemático que organizou tudo de cima. Mas ele era, sim, um defensor da lei e da tradição romana. Um imperador que mantinha o culto imperial. E, muito provavelmente, um filósofo que via o cristianismo como uma superstição irracional. No fim das contas, a conclusão é a seguinte: ele pode não ter começado o fogo da perseguição, mas, como imperador, ele não fez nada para apagá-lo. Ele agiu primeiro como um imperador romano e só depois como um filósofo, aplicando leis que, em última instância, levaram à morte de cristãos. Isso deixa a gente com uma questão que não tem época, sobre essa tensão entre a consciência individual e as exigências do Estado. A história de Marco Aurélio e os cristãos não é só sobre o passado, é um estudo de caso perfeito sobre o complexo conflito entre a virtude pessoal e o dever público.